Paz de Deus, paz e graça, shalom, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, agora é outra parte. Agora eu vou explicar para os irmãos o que é ética, certo, irmãos? Que tem umas denominações aí falando que tem que ter ética. E muita gente não sabe nem o que é ética, então nós vamos explicar o que é ética. Mas antes, irmãos, eu quero ler para os irmãos no Atos dos Apóstolos, certo, irmãos? Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver aqui. Versículo. Vamos procurar um versículo para não demorar muito, né? Então ele disse. Vamos começar aqui, irmãos. No versículo. Bom, não tem como não demorar, não tem como escolher versículo aqui. Eu tenho que pregar o que está escrito aqui, porque senão vocês não vão entender, mano. Só que eu estou achando essa filmadora aqui, de repente ela mudou a cor, mas tudo bem, acho que vocês estão me vendo bem aí, né? Vamos lá, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, alguns versos apenas, tá bom? Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura em que lia era este: que foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca, e na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse-lhe: Rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando a falar, nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Felipe: É lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceu ambos à água, e tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aí que está, irmãos. Vamos agora estudar a palavra ética. Dentro desta palavra, aqui saiu tudo fora da ética, certo? Eu vou provar para vocês, tá? Da ética de algumas igrejas, né? De algumas igrejas que criam as suas doutrinas, são elas que cada um tem a sua doutrina, não é? Cada um tem a sua, não vou dizer nem doutrina, a sua forma de se conduzir, né? E aqui Filipe se conduziu de uma forma que muitos não se conduziriam, mas Deus conduziu ele. Tá entendendo, irmãos? É bem diferente. Então, o que quer dizer essa palavra ética dentro disso aqui? Bom, nós já vai falar de Filipe, mas eu tenho que explicar o que é ética. A ética é o ramo da filosofia que se dedica a compreender o comportamento humano e que orienta, presta bem atenção nisso aqui, que você vai entender o que eu li aqui, que orienta as suas condutas, a prática, ou melhor, a palavra ética deriva do termo grego éticos, que significa modo de ser. O objetivo da ética é tornar a convivência social pacífica, justa, sendo através das atitudes coletivas ou individuais. Assim, a ética ajuda o indivíduo a responder questões como eu devo, eu posso, eu quero, né? E também tem tipos de ética. Cada tipo de ética se diferencia a partir daquilo que é a base para a ação moral. Ética racionalista,
muito usada e estudada pelos gregos antigos. A ética racionalista explica que o indivíduo consegue submeter sua vontade e determinar, certo, irmãos, suas condutas através da razão. Nesse caso, o pensamento racional de compreender o que é bem, guiando as atitudes e definir o que é bom ou mal, certo ou errado, seja para a vida individual ou em sociedade. Ética teológica é o tipo de ética que analisa e reflete consequências possíveis de uma ação, de um comportamento ético, que está fundamentado em seu objetivo e em sua finalidade. Ética teológica cristã, diferente da ética racionalista. A ética teológica não acredita na razão como um aspecto que controla as vontades. Está entendendo? A ética cristã, ela não tem a razão como um aspecto que controla as vontades. Aí que nós vamos chegar, tá? Nesse caso, a ética está fundamentada na fé, porque a fé é algo que não tem razão. Não existe. Eu falar para você assim, eu tenho fé que Deus vai abrir o mar. Para mim, entendeu? Para Moisés abriu. E se ele quiser abrir para mim, se eu tiver fé, ele pode abrir. Se Deus quiser. Vocês estão entendendo, irmão? Então essa ética é fundamentada na fé. E é nessa aqui que nós vamos trabalhar mais, tá, irmão? Assim, os princípios éticos é a orientação para as ações em que se encontram explicadas na Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. Depois tem outras éticas também, e eu não vou ler todas, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro só lendo de ética, porque é bastante ética, tá, irmão? Tem ética profissional. Então, tem hoje uma denominação que criou uma doutrina de ética. Se você sair fora daquela, ela criou um padrão. Dentro daquele padrão é a ética dela. Se você sai daquele padrão, você sai da ética, então você é desligado daquela doutrina porque você saiu da ética. Porém, dentro das Sagradas Escrituras, que nós, se somos uma igreja, deveríamos estar na ética cristã. O que é a ética cristã? É uma ética que não tem razão. Não existe razão. Você vê Jesus Cristo? Não vê, mas você crê que ele existe. Está entendendo? Então, não tem a tua razão, ela fica, você não consegue provar através da razão, você só prova através da fé. Então, quando eu falo para você assim, você tem que obedecer à ética do ministério, então o ministério tem formado ali um grupo de coisas, de argumentos que você tem que seguir. Mas se você tem fé, como é que você vai seguir um padrão de ética de uma denominação que está criando algo material para você seguir? Por exemplo, presta bem atenção, eu vou fazer uma visita, certo, irmãos? Estou lá fazendo uma visita. Pela ética, a pessoa me pede um batismo. Eu sou o líder da igreja. Eu tenho que levar na igreja, avisar a igreja que aquela pessoa pediu um batismo e vai se batizar. Fora da ética, a pessoa me pediu um batismo, eu estou vendo que a pessoa não está bem. Eu penso assim, peraí, estou sentindo de batizar ela agora. Eu não vou levar ela na igreja, eu tenho uma piscina lá no carro, encho a piscina e batizo ela ali mesmo. Mas por quê? Porque daqui 2 dias ela vai morrer. E eu não sabia. Está entendendo o que é a ética espiritual? É algo que você não vê. Então, se nós em tudo for seguir ética, irmão, nós vamos virar uma empresa. A igreja que fica só nesse negócio de ética, ela vai virar uma empresa. Então, a empresa tem a sua ética. Tem horário de entrada, tem horário de saída. O servo de Deus não tem horário de entrada, não tem horário de saída, não tem horário de chegada. Aonde ele estiver, se Deus falar com ele, tocar no coração dele, olha, você tem que ir agora, é meia-noite, você tem que agora ir lá na casa do fulano porque ele está doente. Aí você recebe o telefonema, confirmou que você tem que ir, você não vai? Você tem que ir. O normal seria você ir de manhã ou num outro horário, né? Dentro do horário que você fosse possível, mas você saiu da ética. Então, eu criar uma ética dentro de um organismo, certo? Dentro de um organismo físico é fácil. Agora, eu criar uma ética dentro de um organismo, de um movimento espiritual, fica mais complicado.
É que nem o irmão falou, você não pode ler a Bíblia numa visita. Você é mulher. Ele deu a ética, a ordem. Eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo. Mas você chega lá, a pessoa está morrendo. Você é uma mulher, não tem varão, não tem nada. O que você vai fazer? E mesmo que tivesse varão, o varão não sabe, não entende nada de Bíblia, nunca leu a Bíblia, não sabe nem o que é Bíblia. O que você faz? Você lê para aquela pessoa ou não lê? Você vai sair da ética. Porque a guia do Espírito Santo é superior a qualquer ética. Ela foge da razão. Ela é uma ética da fé. A fé, ela não tem uma razão definida. Como não tem? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o que se não vê? Você pode me explicar? Eu não estou vendo aqui um avião dentro da minha casa. Eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui um monte de dinheiro em cima da minha escrivaninha também. Não estou vendo. Eu não estou vendo como é que está a minha conta no banco. O normal ela tá bem sem nada. Mas se Deus quiser colocar. Irmão, ética não dá para nós que andamos por fé. Nós andamos por fé, não por ética. Se nós fôssemos crer por ética, nós teríamos que tocar, nós teríamos que ver, nós teríamos que apalpar. E você não vê, você não toca e você não apalpa, certo? Então, qual seria a ética correta entre o Felipe e o eunuco? Era o eunuco ficar alguns dias com Felipe, porque o eunuco não conhecia nada, ele não sabia nem o que ele estava lendo em 53 de Isaías, irmãos. Precisou Felipe entrar na carruagem para explicar para ele. Será que vocês estão entendendo? Seria correto, mas não foi assim que aconteceu. Felipe só entrou lá, explicou só aquilo ali e ele já pediu o batismo. Ele não fez discipulado, como tem igreja que faz, ele não participou de culto, ele não fez nada, ele só pediu o batismo, ele creu na hora. Qual foi a ética? Foi a fé, ele creu pela fé. A fé, ela não tem uma razão fixa, ela não é racional. Ou melhor, ela é mais do que racional. Ela é superior à razão, superior à nossa racionalidade. Isso que é a fé. Não é que ela é irracional. Eu coloquei uma palavra errada. A fé, ela supera a racionalidade humana. Ela atinge o limite da espiritualidade. Ela mexe no sentimento do impossível e realiza o impossível e faz o impossível ficar possível. Então eu não posso jamais falar para uma irmã, irmã, você vai lá, mas você não pode ler a Bíblia. Se eu falar isso daí, irmão, eu estou fugindo da ética espiritual. Porque se de repente ela precisa ler a Bíblia, ela vai ficar presa no sentimento, no meu sentimento. E se eu for um carnal e eu souber que ela leu a Bíblia, eu vou chamar a atenção dela, eu vou contra o próprio Espírito Santo que mandou ela ler. Será que não tem um conhecimento espiritual em determinados irmãos? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque tem um outro de baixo que vocês vão ver. Certo, irmão? Não tem como colocar ética, irmão. Não existe. Nas coisas de Deus, você não coloca, não tem como. Porque se fosse para Filipe seguir a ética, ele falou, não, agora eu vou ficar com você aqui uns meses para mim te ensinar mais da Bíblia. Ora, a ética... Oh, meu Deus, isso aqui apitou bem na hora. Não era ética, viu? Tá vendo só? E bom, a ética... A ética, irmãos, perdoem, irmão, isso aí foi um mau contato que deu ali. A ética, irmão, faria com que Filipe fizesse o quê? Ele falaria assim, olha, agora você batizou, eu preciso ficar com você um tempo para mim ouvir mais vezes aqui, onde é que você mora, me dá o teu endereço. Não seria errado, tá? Eu vou lá mais vezes, nós vamos fazer umas reuniões, eu vou te explicar bem certinho a palavra de Deus, para que você fique apto. Então você tendo essa condição, você tendo a Bíblia, você tendo para ler, é viável que você estude, certo? Mas se você está num lugar que você nem a Bíblia não tem,
e você precisa pregar o evangelho, você tem que ter a Bíblia dentro de você. E ter a Bíblia dentro de você é o que o Filipe tinha. Porque o homem estava lendo, ele estava com a escritura, mas ele não entendia nada. E está escrito que Filipe tinha alguma escritura? Não tinha, mas Filipe tinha aqui dentro. Irmãos, é muito difícil você lidar com a pessoa, ou com um grupo de pessoas que começam a ficar distantes da fé. O conselho é esse: estudem a Bíblia enquanto vocês a têm, porque vai chegar um momento que não vai ter mais jeito, você vai ter que usar só a fé. Imagine você ter que pregar o 1 de João só na fé. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, mas os homens não o quiseram e amaram mais as trevas do que a luz. Fugiram da ética, deixaram a luz de Cristo para ficar nas trevas do pecado. E muitas das vezes as trevas do pecado brilham mais aos olhos do pecador do que a própria luz verdadeira de Cristo. Porque o homem se sente atraído pelo colorido, pelo fantasiado. O homem se sente atraído por aquilo que parece um arco-íris. Você está entendendo? Mas tudo aquilo é uma escuridão, é uma negridão. E deixa o homem o principal, a verdadeira luz que é Cristo. Por quê? Ele olhou na sua ética. Ele não olhou por fé. Olhar por fé é difícil, irmão. Você olha e fala, nossa, aquele homem ali é crente, mas só está passando uma miséria, um perrengue lascado. Só vejo ele passando prova. Eu vou ficar aqui, eu não passo prova nenhuma aqui, não passo necessidade. Você está na ética, né? Daqui a pouco, aquele lá que está passando prova, Deus vem e leva ele para o céu. E você, para onde é que vai? É difícil, né, irmão? Procure Cristo de dia, de noite, de madrugada. Ele vai te ensinar coisas maiores. Vai te ensinar que vale mais estar com Ele do que estar com aquele que está no mundo, que é o pecado. Cristo veio, irmãos. Você acha que tem lógica? Existe lógica? Um pai entregar o filho para ser morto? Você acha que isso está dentro de uma ética? O filho ser enviado pelo pai para ser crucificado? Que pai é esse que manda matar o filho? Ou que deixa o filho morrer? Você pode pensar? Mas ele teve que fazer isso por amar. Você já pensou isso? Ele amou de uma maneira extraordinária. E você olhando com o olho da fé, aí você entende, é verdade. Se o pai não tivesse amor e ele não tivesse morrido por mim, eu estaria no inferno. Está percebendo que é ética? Então, irmão, precisa ter ética. Porque a ética é uma ordem. Porém, para o cristão, numa visita ou numa missão, não funciona. Ele faz um plano, Deus faz outro. Ele traça um jeito, Deus traça outro. Na missão, precisa fé. Colocar o pé sem saber se tem chão. Deus abençoe e fiquem com Deus. Amém e amém.